Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. George Thompson caminhava lentamente pela boutique Luxo e Elegância, apoiando-se em sua bengala de madeira polida. Seus olhos cinzentos percorriam as camisas perfeitamente dobradas, sua mente metódica apreciando a ordem e a precisão. Aos 68 anos, George havia vivido uma vida de sucesso discreto, fundador de uma rede de lojas de luxo, filantropo e mentor de muitos jovens empreendedores. Contudo, naquele dia, para o mundo exterior, ele era apenas mais um cliente. Assim que ele entrou, um jovem vendedor com o cabelo bem penteado e um sorriso arrogante se aproximou. "Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo?" disse ele com um toque de sarcasmo. George respondeu educadamente. "Sim, estou procurando uma camisa branca de algodão, algo clássico." O vendedor o examinou da cabeça aos pés, seus olhos lançando um julgamento silencioso, porém cruel. "Senhor, o senhor realmente deveria considerar algo mais moderno. Bem, se o senhor ainda conseguir acompanhar a moda na sua idade." Uma risada abafada veio de outro funcionário atrás do balcão. George sentiu o coração afundar. Cada palavra, cada gesto parecia ter o propósito de menosprezá-lo. Ele tentou sorrir educadamente, mas a humilhação era palpável, consumindo sua dignidade como um fogo invisível. Ele largou a camisa que estava segurando nas mãos. "Obrigado. Vou pensar nisso." Ao se virar, vários clientes o encararam com curiosidade, alguns com divertimento. George sentiu uma raiva fria crescer dentro de si, mas também uma calma resoluta. Essa situação, pensou ele, não duraria. Os vendedores não sabiam com quem estavam lidando. O que eles não sabiam era que George Thompson era dono de um império empresarial muito maior do que aquela loja jamais poderia imaginar. E nas horas que se seguiram, o desprezo deles se voltaria contra eles de maneiras que jamais poderiam ter previsto. Naquela mesma noite, George Thompson acomodou-se em sua poltrona de couro, com um uísque na mão, e refletiu sobre a humilhação que sofrerá mais cedo naquele dia. A boutique Luxo e Elegância era apenas uma pequena peça no vasto quebra-cabeça de seu império empresarial, mas a forma como fora tratado ainda o perturbava profundamente. Ao lado dela, seu neto, Ethan, de 22 anos, a observava com preocupação. "Vovô, o senhor não parece bem. Quer conversar sobre isso?" perguntou ele gentilmente. George pousou o copo, com o olhar perdido na chama da lareira. "Ethan, está na hora de você entender uma coisa. Não importa a sua idade, não importa a sua experiência, se as pessoas te menosprezam, elas precisam aprender quem você é. E eu vou mostrar a elas." Ethan franziu a testa. "Mas, você já é o chefe de tantos negócios. Por que essa lozinha te afeta tanto?" George deu um leve sorriso, uma mistura de tristeza e determinação. "Porque não é a loja, Ethan. É uma questão de princípio. É a arrogância daqueles que pensam que idade e experiência não valem nada. Não vou me deixar ser tratado assim." Durante a noite, George checou seus contatos, fez ligações e assinou alguns documentos eletrônicos. Aos 68 anos, ele não precisava de tempo para agir, sabia como transformar injustiça em oportunidade. Seu plano era simples, mas eficaz: recomprar oficialmente a loja e confrontar aqueles que o haviam desprezado não com raiva, mas com autoridade e compostura. Logo pela manhã, Ethan entrou no escritório do avô e viu o brilho em seus olhos. "Vovô, você está diferente. O que você planejou?" George colocou a mão no ombro de Ethan. "Hoje mostraremos a eles que a experiência e a sabedoria jamais desaparecem. Preparem-se. O retorno dos desprezados começa agora." Na manhã seguinte, George Thompson entrou novamente na boutique Luxo e Elegância. Mas desta vez caminhava ereto e confiante, vestido com um elegante terno e acompanhado por seu assistente, um jovem discreto carregando uma pasta. Cada passo transmitia autoridade. Atrás do balcão, o mesmo vendedor arrogante, Jake Miller, arrumava algumas camisas dobradas. Assim que viu George, esboçou um sorriso zombeteiro. "Ah, aí está o senhor de novo." George parou com um olhar penetrante. "Senhor Thompson", respondeu ele calmamente. "Agora sou o proprietário oficial desta loja." Um silêncio consternado se instalou. Os outros funcionários que haviam observado a cena do fundo da loja trocaram olhares incrédulos. Jake caiu na gargalhada, achando que era uma piada. Você está brincando? Você? O velho de ontem que estava reclamando de uma camisa?" George deu um passo em sua direção, sua calma contrastando com o pânico crescente do jovem vendedor. "Não, Jake. Ontem você me desprezou e me humilhou na frente de seus colegas e clientes.
Hoje estou lhe dando a oportunidade de corrigir esse erro, mas sob minha direção. Jake sentiu a garganta apertar. De repente percebeu a extensão de sua arrogância passada. George, sem levantar a voz, impunha respeito com sua presença e autoridade. George se virou para os outros funcionários. A partir de hoje, o respeito e a cortesia para com cada cliente não serão uma opção, mas sim uma obrigação. Aqueles que não se adaptarem, encontrarão seu lugar em outro lugar. Alguns funcionários baixaram a cabeça, envergonhados. Outros, mais relutantes, começaram a murmurar entre si, percebendo que a loja acabará de mudar radicalmente, não apenas em termos de proprietários, mas também de filosofia. George, ainda calmo, concluiu: "Não estou aqui para punir, mas para corrigir. Arrogância e desprezo têm um preço alto. E acredite, eu sei do que estou falando." Uma onda de respeito e medo varreu a loja. A loja nunca mais seria a mesma, e aqueles que haviam rido no dia anterior entenderam que seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo em questão de segundos. A loja estava silenciosa, quase silenciosa demais. George Thompson estava atrás do balcão, com as mãos cruzadas atrás das costas. Jake Miller, o jovem vendedor arrogante, de repente pareceu minúsculo diante da aura imponente do homem que ele havia desprezado no dia anterior. George quebra o silêncio. "Jake, ontem você me humilhou na frente de seus colegas e clientes. Você achou que eu não valia nada, que minha idade e experiência eram insignificantes." Jake baixou os olhos, sem conseguir encontrar uma desculpa. Eu não sabia disso." George sorriu levemente, mas seu olhar permaneceu firme. "Exatamente. Você não sabia. E esse é justamente o problema. Você nunca sabe quem está na sua frente. Independentemente da sua opinião ou preconceitos, toda pessoa merece respeito e dignidade." Uma funcionária, Sarah, falou timidamente: "Senhor Thompson, lamentamos. Não deveríamos ter feito isso." George assentiu com a cabeça, suavizando ligeiramente a sua expressão. "Não estou aqui para punir. Estou aqui para corrigir. Você tem a chance de se redimir, mas somente se compreender e aplicar esta lição. A arrogância e o desprezo destroem não apenas aqueles que os sofrem, mas também aqueles que os praticam." Ele se virou para todos os funcionários. "A partir de hoje, todos os clientes serão tratados com respeito. Qualquer erro será corrigido através do aprendizado, não da humilhação. Quem não seguir esta regra, terá que procurar outro emprego." "Não estou brincando." Jake, envergonhado, mas sincero, murmurou: Eu entendo, Sr. Thompson. Me desculpe. Prometo mudar." George assentiu com a cabeça, satisfeito com a sinceridade em sua voz. "Então mostre isso. Faça desta loja um exemplo, não do que você é, mas do que você pode se tornar." Pela primeira vez em anos, George sentiu um profundo orgulho. Ele não só havia restaurado sua dignidade, como também oferecido uma chance de redenção àqueles que o haviam subestimado. O sol brilhava através das grandes janelas, iluminando a loja e simbolizando um novo começo para todos. A lição era clara: respeito e humildade podem transformar até as mentes mais arrogantes, e às vezes, os mais humildes entre nós podem mudar o mundo em um único dia. Nas semanas seguintes, a boutique Lucky Shore e Elegance foi completamente transformada. Sob a liderança de George Thompson, todos os funcionários adotaram uma postura respeitosa e profissional. Os clientes notaram imediatamente a diferença: sorrisos genuínos, aconselhamento atencioso e serviço impecável. Jake Miller, antes arrogante, tornou-se um dos melhores vendedores da loja. Todas as manhãs, ele começava o dia lembrando seus colegas da lição que George lhe ensinara. Trate cada cliente como se ele fosse o próprio chefe. Você nunca sabe com quem está lidando. Sarah, que timidamente se desculpou no dia do confronto, também se transformou. Ela sugeriu melhorias na apresentação do produto e no treinamento da equipe. Sua iniciativa foi imediatamente aprovada por George, que sorriu ao ver sua equipe transformada. Certa tarde, George recebeu um telefonema de um sócio. George, ouvi falar da sua loja. Seus funcionários são exemplares. O conceito poderia ser replicado em todas as nossas filiais. George largou o telefone e se virou para Ethan, que o observava com admiração. Veja bem, Ethan, o verdadeiro poder não reside apenas no dinheiro ou no poder em si. Ele reside em como você inspira os outros e transforma o que parecia perdido em oportunidade. A loja prosperou, atraindo clientes fiéis e novos talentos motivados por essa cultura de respeito e excelência. E para George, esse sucesso teve um sabor especial. Ele não era mais apenas o chefe oficial, mas sim um mentor e um símbolo de sabedoria e dignidade restaurada.
O jovem vendedor arrogante que o desprezara no dia anterior tornará-se um exemplo de redenção. George sabia que a vida às vezes oferecia lições cruéis, mas com paciência, inteligência e determinação, até mesmo o desprezo mais injusto poderia ser transformado em triunfo. Enquanto o sol se punha sobre a luxo e elegância, George sorriu. Seu olhar percorreu a boutique movimentada, repleta de risos, clientes satisfeitos e jovens funcionários motivados. Ele havia provado que respeito, humildade e sabedoria eram as verdadeiras chaves para o sucesso, e que às vezes, o amanhã podia ser mais brilhante do que qualquer passado.